Marco temporal para demarcação de terras indígenas começou hoje a sessão virtual no Supremo Tribunal Federal do julgamento de ações sobre a Lei 14.701 de 2023, que foi aprovada no Congresso, que reconheceu então a tese do marco temporal, fixando que os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 88, que é a data da Constituinte, da Constituição Federal. O ministro Gilmar Mendes já se manifestou aí pela inconstitucionalidade da regra, da tese. O julgamento está em julgamento até quinta-feira. Sobre o assunto, eu converso agora com o Marcelo Bertoni, que é presidente do Sistema FamaSul. Muito bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado aí pelo espaço. É uma discussão muito importante essa. Pois é, Marcelo? Na última semana, a Corte, e o Senado seguiram caminhos diferentes em relação ao tema, Até quinta-feira, então, os ministros vão registrar aí os votos online, não é um julgamento presencial, vão colocar os votos lá. O voto, como eu já disse, do ministro relator Gilmar Mendes, já foi proferido, já foi dado, Ele foi pela inconstitucionalidade. Marcelo, os defensores do marco temporal argumentam então segurança jurídica, os opositores afirmam violação de direitos constitucionais aí dos povos indígenas. Qual a expectativa então da FamaSul, tendo em vista então que em 2023, lá em 2023, o Supremo considerou o marco temporal inconstitucional e vimos aí o primeiro voto do ministro relator? Bom, a gente continua entendendo que precisa ter o marco temporal. O que acontece? Quando tem um marco temporal, isso não quer dizer que é só as terras que os índios ocupam. Ele pode aumentar as suas áreas, desde que pague os produtores, que seja feita a indenização justa e prévia. E é essa discussão que as pessoas não entendem. Não há, de forma alguma, tentando tirar os direitos dos povos originários. O que nós não queremos é o seguinte: para resolver uma injustiça, vai criar outra para o produtor? Então, os títulos são válidos de boa-fé, e isso veio no voto do ministro Gilmar Mendes. Nós participamos praticamente de 8 meses de negociações, 10 meses de negociações com aquela junta de conciliação que foi feita dentro do STF, e nós já estávamos sabendo que o marco temporal era muito difícil ficar. E como ele é muito relevante para nós e também para os indígenas, 80% da lei está validada com esse voto do Gilmar. E teve essa discrepância. E aí nós corremos direto ao Senado, onde o Senado acabou de passar a PEC 48, que fala exatamente do marco temporal e que deve tramitar na Câmara dos Deputados no ano que vem. A gente já sabe que os ministros provavelmente vão continuar dizendo que existe o marco temporal, mas o Senado e a Câmara dos Deputados entende que precisa ter para ter uma segurança jurídica. Pois é, Marcelo, você citando aí em relação à PEC, Caso a Corte tome uma decisão contrária ao marco temporal, o Congresso avançou com a PEC aí, E ela, se avançar, na Câmara, ela pode ser questionada juridicamente no Supremo. Estou dizendo isso porque eu conversei semana passada com o professor de Direito Constitucional na USP, Rubens Bessac, que disse isso, A PEC, ela tem uma hierarquia, mas se for questionado, é possível, não é, que o Supremo ele acate e fale que é inconstitucional também. Nisso tudo, como é que você avalia? Uma PEC passando para lá, pode voltar para o Supremo, que já está analisando essa lei ordinária, a gente viu aí os ministros já se encaminhando para o voto. Como é que fica essa juridicamente, mais uma vez questionada no Supremo? Pode ser questionada no Supremo? Mais uma vez, os ministros entrando em discussões que eles desconhecem. O que a gente percebe que eles têm boa intenção, tudo bem, mas não conhecem a realidade brasileira. Nós não podemos ficar à mercê a vida inteira de a qualquer tempo se criar novas reservas. Você perde toda a segurança jurídica das áreas que têm título de boa-fé. E aqui nós não estamos defendendo o que não está certo. A gente defende o produtor de título de boa-fé, não pode ter essa insegurança. E dizendo também que o seguinte: essa insegurança não é só do campo.
porque todas as áreas, a partir do momento que nós não somos população e povos originários, quem não é povos originários também deve essa conta. As pessoas da cidade, as pessoas que têm as suas casas aí na cidade e que o tempo todo criticam e falam que as terras são dos índios, na verdade, a deles também são dos índios, principalmente porque são todos invasores. Quem não são povos originários, hoje deve uma parcela para resolver o problema do indígena. Agora, a gente não pode ter 1.700.000 índios, hoje com 14% do território. Com o que nós sabemos que já está em estudo e que já tem número, você vai partir para 28% do território. E que não vai ter limite. Você pode ter a metade do Brasil para 1.700.000 índios para dizer que isso vai resolver a pobreza que eles vivem hoje. Eu acredito que precisa ser liberado, eles terem parceria nas áreas, eles poderem trabalhar, ter a opção de ter as suas áreas, todas elas na produção, porque da forma que eles vivem hoje, e que a gente conhece, não só no meu estado, mas em muitos estados, que eles já estão antropizados, eles têm passado uma dificuldade terrível, porque o governo não consegue dar saúde, não consegue dar, fica alimentando de cesta básica, muitas das vezes com os alimentos carunchados. Então, esse tipo de modelo tem que mudar. E eu não estou dizendo dos índios silvícolas, que são aqueles que não têm contato. Aqueles, sim, precisa ser preservado e mantido seu território da forma que está. Marcelo, você falou aí em relação à conciliação, né? Os encontros, as reuniões que aconteceram, né, ao longo de 2025. Qual a expectativa, então, para que isso seja, o que foi acordado lá, ele ocorra? Você citou aí em relação a caso, né, as terras sejam desapropriadas, que se pague. É mais ou menos isso que vocês vão buscar? Isso já está garantido pela própria decisão do STF em 2023, e agora vem reforçando o voto do Gilmar Mendes, dizendo que a gente precisa ter indenização justa e prévia. E o direito à retenção. O produtor fica na área até o momento que ele receber a sua indenização, tanto da terra nua como das benfeitorias, e depois ele entrega. E aí eu estou dizendo mais uma vez, nós não somos contra o direito dos povos originários, desde que pague as áreas para os produtores que têm título de boa-fé. Marcelo, para a gente finalizar aqui, de conflito, né, no campo, quantas terras hoje estão em conflito aí no seu estado? No meu estado tem mais de 150 áreas invadidas há mais de 30 anos e não tem reintegração de posse. Nós temos ali também, no Paraná, várias regiões que estão invadidas, no Brasil inteiro, que não se tem reintegração de posse. Isso se deve muito à falta de comprometimento do próprio STF em cumprir as reintegrações de posse, porque muitas das vezes a gente consegue a reintegração de posse em primeira instância, em segunda instância se mantém, mas o STF derrubou todas, causando uma enorme insegurança para o produtor rural, porque muitas das vezes os indígenas invadem essas áreas e o produtor rural fica à mercê, ele sabe que ele não consegue voltar para a área, perde a sua capacidade de produzir, de sustentar a sua família. Então, isso foi muito discutido dentro do próprio STF, que como que em outras situações, quando é sem terra, quando é qualquer outro tipo de situação, se cumpre a reintegração de posse. E aqui eu vou te dar um exemplo do meu estado, que eu tenho uma reintegração de posse que saiu faz um ano, fez em agosto, que não era nem para retirada dos índios, era para colocar ele numa área de reserva legal da propriedade e deixar o produtor plantar, e até hoje essa decisão não foi acatada e ninguém cumpre. Isso é um absurdo. Agora o STF começa de novo esse julgamento, encerra dia 18, vão para as férias forenses e que pode ocasionar mais invasões, e nós não vamos ter o STF de plantão aí para atender esses produtores que vão estar com problemas, provavelmente nesse período de férias do próprio STF.